Então, Johnny, e quem é a nossa próxima convidada nesse centenário do Reiki? Maravilha, Samuel. Então, a nossa próxima palestrante é a professora doutora Cristina Rego Monteiro da Luz. Ela é brasileira, né? Fala pelo Brasil, e ela vem com o tema a história sobre o primeiro curso de extensão universitária oficial de Reiki no Brasil, ou seja, um curso com reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura. Então, fizemos aqui com muita dificuldade, que o currículo dela é extenso, né? Fizemos um resumo. Ela é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela tem mestrado em Comunicação também pela UFRJ e graduada em jornalismo pela mesma universidade, a UFRJ. Atualmente, ela é professora adjunta associada, professora concursada, da Escola de Comunicação, a ECO, da UFRJ, onde fez sua graduação e foi vice-diretora dos anos do período de 2014 a 2018. Atualmente, ela é coordenadora e professora da linha editorial do Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem 30 anos de experiência em telejornalismo, foi repórter especial e apresentadora da TV Bandeirantes, da TV Manchete e da CNT. Chefiou assessorias de comunicação da Agência Reguladora Federal, a ANS, no período de 2004 a 2006, e da Secretaria de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, onde eu a conheci, onde ela vive, no período de 1997 até o ano de 2000. Ela recebeu o prêmio Vladimir Herzog pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo e coordena o Laboratório de Estudos em Mídia e Relações Internacionais em 3 universidades do estado do Rio de Janeiro: a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a PUC do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica. Em 21 anos de atividade reikiana, sem fins lucrativos, porque ela tem o trabalho dela, ela iniciou mais de 120 novos reikianos, principalmente dentro da religião dela, que é a união do vegetal. Muito bem, olha só, que interessante aqui. E essa escolha do tema, né? A escolha do tema, que é História, o primeiro curso de extensão universitária oficial de Reiki no Brasil. Qual a importância desse tema e qual a importância dessa história? Samuel, quando eu comecei a ensinar o reiki, eu vinha da aviação, eu vinha da engenharia, das ciências exatas, né? Pessoas muito próximas da minha família e meus colegas da engenharia, eles queriam me internar. Eu vinha da Amazônia, né, onde eu fiquei 9 anos, eles diziam que eu havia sido picado por um mosquito, que fritaram os meus neurônios, que eu tinha enlouquecido. E o reiki era uma atividade totalmente sem credibilidade. Era mais voltado, levado para o lado do misticismo, do esoterismo, né? E uma das missões, né, foram várias, né, do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki era dar uma credibilidade ao método. Eu sabia que o Reiki era uma coisa fantástica para esse momento que a humanidade estava passando. Então, eu tinha esse objetivo de introduzir o Reiki no meio acadêmico universitário também, além do ensino básico, né? Mas no sentido de dar mais credibilidade. E conheci Cristina Luz, e através dela ela me abriu a porta, né? Ela vai falar, ela vai explicar como tudo isso aconteceu, então não adianta eu querer colocar aqui, porque esse é o tema da palestra dela, mas ela foi a ponte
que fez com que nós conseguíssemos introduzir o Reiki pela primeira vez no Brasil, como um curso oficial de extensão universitária, dentro das exigências do Ministério da Educação e Cultura. Então, ela foi, muita gente não conhece, né, a importância que ela teve nesse processo todo, mas ela vai falar na palestra dela. Legal. E qual foi a sua experiência mais marcante, uma das experiências mais marcantes com a Cristina? Olha, eu acabo me tornando sempre amigo dos meus alunos, né? Em geral, né? Em geral isso acontece, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Cristina, né? Ela é nossa amiga e amiga de Rita também. E ela teve um problema extremamente sério. E ela era bem jovenzinha. Foi logo no início que a gente se conheceu. Foi ali que ela começou a acreditar no Reiki. E ela teve um infarto agudo no miocárdio. E ela foi desenganada pela medicina. E nós fizemos um trabalho muito intenso, para que recuperássemos com o Reiki e a medicina também, para que ela se recuperasse. Ela está ótima de saúde hoje, né? E ela narra, né, que foi uma coisa impressionante quando ela abriu os olhos no hospital e ela deu de cara comigo, né, que nós fomos visitá-la, né? E eu não sei se ela se recorda desse detalhe, mas foi a coisa que mais tocou o meu coração foi a recuperação, porque ela estava desenganada pelos médicos. Foi quando nós percebemos que ela havia retornado a esse plano, e graças a isso, né, tanta coisa aconteceu e o Reiki entrou oficialmente nas universidades. Que ótimo. Então vamos lá. Vamos chamar a Cristina Rego Monteiro da Luz aqui no Centenário do Reiki. Bem-vinda, Cristina. Mais uma partilha aqui no Centenário do Reiki. Agora o tema é ligado, conectado, é a história, a entrada oficial do Reiki como curso de extensão universitária no Brasil. Nós vamos receber aqui para falar sobre esse tema ela, Cristina Rego Monteiro da Luz. Como é que você está, Cris? Bem, meu amigo, muito grata por estar aqui com você, partilhando dessa experiência. Ah, que lindo. E por falar em experiência, como é que você se sente em participar deste centenário do Reiki, né? Já que o tema é ligado à história, olha que marco também, né? O centenário do Reiki. Como é que você se sente nesse momento? Muito bem. Eu penso que esses marcos eles servem para nos referenciar do ponto de vista da compreensão humana dentro do tempo, que é tão vasto, né? Mas para que nós tenhamos um referencial de acompanhamento para a nossa compreensão, são datas, marcos importantes. O Jung dizia que, vindo do um, desse todo, quando dimensões tão distintas como o que vem da espiritualidade e o que vem manifestado na matéria mostram coisas, canalizam atenção para determinados acontecimentos, esse fenômeno que ele chamou de sincronicidade sempre tem um bom motivo para acontecer. E, coincidentemente, o centenário que marca o momento em que Mikao Usui recebeu os símbolos e compreendeu a forma de uso do Reiki no Monte Kurama, coincide com o centenário da criação da instituição, do nascimento da pessoa que é o fundador da minha religião, meu guia espiritual, José Gabriel da Costa, fundador da União do Vegetal. Então, são centenários sendo comemorados num mesmo momento. Para mim é uma satisfação poder estar aqui. Que lindo saber dessa conexão de ambas as tradições. E já que você tocou nesse assunto, a gente já vai trazer mais também para essa conexão com o Reiki. Fala um pouquinho então da União do Vegetal. Como é que você ingressou na União do Vegetal, nesse que é considerado o seu mestre? Bom, esse assunto é um assunto que vai correr bem paralelo, porque eu estou aqui mais para falar a respeito do centenário do Reiki mesmo, mas é a minha base, minha estrutura referencial
de, vamos dizer assim, maior, não é? Eu tenho 40 anos que comungo o vegetal na União do Vegetal, e essa doutrina e essa maneira de ver o mundo, de organizar valores morais, éticos, que existem para o desenvolvimento espiritual do ser humano, no sentido do seu desenvolvimento espiritual, moral, ético, é, para mim, um lastro absolutamente fundamental. E quando eu conheci outros campos, como eu conheci a técnica do Reiki, sempre foram recursos que fortalecem a nossa caminhada na nossa vivência material aqui na Terra, né? Então, todas elas têm sua razão de ser, têm sua função, seu espaço. Já que estamos no centenário, eu sempre pergunto para todos os convidados que passaram por aqui, que estão passando por aqui, quando e como é que foi esse primeiro contato? Teve muita sincronicidade no seu primeiro contato com o Reiki? Teve sim. Eu queria muito conhecer o Reiki. Eu já tinha ouvido falar do Reiki e achei muito interessante a técnica. E eu fiquei de olho para ver com quem eu poderia aprender, de onde eu poderia ter referências para poder desenvolver esse conhecimento. E fiquei aguardando. Pedi para o meu mestre para me mostrar o caminho. Aí um dia eu estava numa sessão lá da União do Vegetal e chegou uma pessoa para beber vegetal com a esposa, que era uma pessoa que conhecia o chá, e era o Johnny De Carlo. E ele falou da experiência dele, ele já tinha conhecido o chá em Manaus, e a partir daí ele ofereceu o contato com as pessoas lá da União, para quem tivesse interesse. Eu tive interesse. Comecei uma trajetória no ano de 2001, foi quando eu o conheci. E em 2002 eu já estava fazendo o nível 1, nível 2, e foi um crescendo. Eu fiz o nível 3A e depois o 3B, o mestrado. Depois eu fiz várias especializações, Reiki tradicional japonês, o tibetano, o Kauna, e depois o método Karuna. Então, foram muitos anos acompanhando e crescendo, e ainda aprendendo com o Johnny. Que bonita história e cheia de sincronicidade. O tema que a gente trouxe, né, que você trouxe para compartilhar aqui no Centenário, é essa entrada oficial do Reiki como um curso de extensão universitária no Brasil. Então, conta um pouquinho para as pessoas que estão curiosas para saber dessa história oficial. Sim. Na realidade, quando a gente conta histórias, a gente, principalmente a história tida como registrada, oficial, nós temos pontos de partida, pontos do olhar, pontos de onde nós somos narradores, e o narrador sempre conta as coisas a partir do seu ponto de vista, da sua memória, da sua compreensão. Então, eu tenho como ponto de partida o fato de que eu sou hoje uma professora universitária, já lido com o magistério desde que eu me entendo por gente, sempre gostei de dar aula. Paralelamente e fundamentalmente, do ponto de vista da minha sobrevivência profissional, eu sou uma jornalista profissional, trabalhei praticamente 30 anos em telejornalismo, em assessoria de comunicação social, e sempre dei aula. Então, quando eu trabalhava mais fortemente no mercado, eu não podia ter um esquema de aula que me tomasse muitos horários. Então, eu dava aula em universidades particulares. Depois, à medida que eu fui me afastando um pouco da prática profissional diária mais pesada, eu fui me envolvendo de uma forma mais consistente
com o magistério superior e com universidades públicas. Então, eu dei aula na Universidade da Cidade, foi a primeira que eu entrei como professora universitária. Depois eu dei aula na Veiga de Almeida, dei aula na Faixa, e depois da Faixa eu fiz concurso, dei aula na UF, e depois eu fiz concurso para ficar no quadro fixo da UFRJ, onde eu estou há 16 anos, e é uma satisfação muito grande, porque foi lá que eu estudei. E eu sempre quis voltar para o lugar onde eu estudei, porque eu acho a UFRJ um lugar extraordinário, a Escola de Comunicação um lugar muito especial, com um nível de abrangência, de possibilidade de criação de um pensamento intelectual autônomo muito bom. Então, voltando um pouquinho para pegar a conexão dos dois assuntos, quando eu conheci o Reiki, eu estava num momento da minha vida de muito estresse emocional. E em 2002 eu comecei a minha formação, em 2003 eu passei por um momento delicado de saúde, eu tive um infarto agudo, e como vocês veem, eu sobrevivi para poder estar aqui no centenário contando essa história, e vi na prática o que ainda não era um conhecimento, vamos dizer assim, com o carimbo do reconhecimento oficial das autoridades de saúde do país, da OMS, do Ministério do Trabalho, do ponto de vista da prática do terapeuta que se dedica ao Reiki. Mas eu vivi essa atenção, eu vivi o resultado do Reiki, eu recebi muita atenção do Johnny e de pessoas amigas com quem eu estava fazendo os cursos, Maria Lúcia, Calbi, pessoas que são assim meus amigos até hoje. Calbi já está em outra dimensão, mas a Maria Lúcia é minha amiga até hoje, e toda a turma com quem eu estudei no Instituto de Pesquisas e Difusão do Reiki, do Johnny De Carne e da Rita, sua esposa, uma querida pessoa, que também trabalha junto e também é mestre Reiki. Então, eu tive a oportunidade da experimentação prática e vi que era bom. Então, eu levei o Johnny para o lugar onde, à época, eu lecionava, que era a Faculdade Hélio Alonso, e o apresentei à direção daquela instituição. Bom, o proprietário da instituição, o professor Hélio Alonso, que também já está numa outra dimensão, é uma pessoa, assim, um espírito especial. Ele tratava os professores de uma maneira como eu nunca encontrei uma instituição privada que tratasse. Ele imprimia, junto ao seu corpo de funcionários e ao corpo discente, um respeito pelo professor, um respeito ao corpo docente extraordinário. E ele trazia essa maneira de organizar a instituição voltada para o interesse da comunidade. Então, a Faixa, ela recebeu muitos professores numa época em que politicamente havia uma perseguição a pessoas com pensamentos diferenciados em relação aos pensamentos estabelecidos no poder vigente. Ele agregou essas pessoas. Ele dava muitas bolsas. E ele sempre disse para os funcionários da empresa, como me disse o coordenador de extensão, que até hoje está lá como coordenador de extensão, Márcio Cristi, ele dizia que se nós pudéssemos fazer sempre, e o que nós pudermos fazer pela comunidade, desde que não nos leve à bancarrota, vamos fazer. Então, ele abriu um espaço para a extensão, e foi nesse espaço que eu achei que daria uma condição de trazer o Reiki para o espaço universitário.
Quando eu levei o Johnny DeCarli, ele imediatamente foi aceito, atendido, passou por uma verdadeira sabatina e acharam o Reiki uma coisa muito boa. O professor Hélio Alonso mesmo recebeu o tratamento de Reiki, gostou muito. E hoje a faixa não somente continua, e isso foi o primeiro contato foi em 2004, em 2006 foi o primeiro curso de extensão, e a faixa hoje é uma instituição de ensino que dá ao terapeuta Reiki a sua carteirinha, que dá o direito dele procurar o Ministério do Trabalho e se inscrever como terapeuta formalmente reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Não só quem faz o curso pela extensão da faixa, como as pessoas que fazem curso fora, desde que todos os requisitos exigidos pelo governo estejam presentes e comprovados na formação desse profissional, a faixa dá o certificado de terapeuta. E esse programa, então, continua até esse instante, pelo que você acabou de nos comentar e fazer. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por esse curso de extensão universitária? Centenas. Centenas. Mais de 200, com certeza. Eu procurei até esse número exato para trazer para cá, mas esse dado ele ainda não foi digitalizado. Eles têm esse dado registrado nos papéis, todo o processo de digitalização ainda está em curso, mas com certeza, só no ano de 2019 foram mais de 180. Então, a começar pelos funcionários da instituição e pelos alunos, além da comunidade para quem o curso é aberto, esse trabalho contínuo vem sendo realizado, coordenado pelo professor Johnny DeCarli, desde então. Então, é muita gente, e esse reconhecimento de trazer formalidade, trazer uma condição de reconhecimento profissional através do Ministério do Trabalho, certamente não aconteceria se eles não vissem nesse campo um benefício grande à sociedade. Você citou, né, o Johnny e a Rita, ambos estão aqui na organização desse centenário do Reiki. E que sabedoria que você se recorda ou que ecoa, que você aprendeu com ambos, relacionado ao Reiki, nesse sentido de aprendizado, quando ele vai, por exemplo, passar esses conhecimentos nesse curso de extensão universitária? Recorda de alguma experiência que foi marcante para você? Muitas, porque o Johnny tem uma maneira de ensinar que é muito espontânea. Ele traz, de uma forma muito coloquial, um conhecimento esotérico, um conhecimento técnico, métodos que vêm de uma cultura oriental, portanto, de uma cultura que nós não estamos acostumados com ela, fazendo paralelos e fazendo correlações muito engraçadas e sempre muito presentes, né? Então, quando ele fala, por exemplo, tem coisas que não saem da minha memória, quando ele dizia a respeito da questão da luz, dos momentos da natureza, que são os momentos indicados para a gente fazer determinadas práticas, né? Eu sempre me lembro quando ele dizia que às 6 horas existem forças despertadoras. Então, ele tinha uma maneira de falar que marcava muito assim, a hora do galo cantar. Hoje os galos estão malucos, né? Cantam qualquer hora, mas
Antigamente eles cantavam numa hora do nascer do sol e tal, né? Às vezes antes das 6, mas eles têm assim uma forma de tratar as pessoas muito amorosa. Isso é uma coisa que marca muito a maneira do ensino do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. Tanto o Johnny quanto a Rita são pessoas muito gentis. E toda maneira de trazer o ensino é uma maneira que faz paralelo com a nossa vivência. Então, nós lembramos muito das coisas através desse jeito muito brasileiro, muito amoroso e dado, né, de poder fazer os links com o conhecimento que poderia ser tão estranho para nós. Porque quando se fala a respeito de práticas de uma terra tão distante, nós entendemos, eu consigo compreender a dificuldade, por exemplo, dos japoneses terem uma certa resistência para a abertura do ensino do Reiki para ocidentais. Porque eles veem práticas de vida, valores tão diferentes, né, da maneira como eles se organizam, que uma primeira reação é compreensível, no sentido da preservação. Mas quando há uma ligação profunda com os valores do que está sendo ensinado e com a compreensão do que está sendo representado em termos de processos evolutivos através de determinados compromissos, como, por exemplo, com os 5 princípios do Reiki, só por hoje, né, não sentir raiva, só por hoje respeitar o próximo, só por hoje ser fiel a si mesmo na qualidade do seu trabalho. Tudo isso é muito compreensível se você traz uma linguagem que chegue à cultura onde isso está sendo dado. E isso é uma das grandes qualidades do Johnny. Ele consegue fazer isso magistralmente. Nesse caminho de conexão, e você com a sua jornada de professora universitária tão extensa, quais os conselhos, quais os alertas, o que você poderia trazer aos, vou chamar, novos professores e mestres de Reiki da atualidade, para que suas transmissões sejam mais íntegras e mais presentes nessa comunicação? Samuel, como eu disse, a essência das coisas, ela, se for fiel, nós podemos fazer com que a compreensão do que nós estamos passando chegue nos seus caminhos mais do umbigo, né? Mas é preciso ter alguns cuidados. Então, por exemplo, quando nós vamos ensinar, nós precisamos ter uma clareza, eu penso, né? Isso é uma maneira muito própria, porque também, como eu disse, todos nós temos o nosso ponto de referência a partir do qual a gente fala, né? Que é aonde nós temos as nossas crenças, como nós entendemos o que é importante. Então, o Reiki em si é uma estrutura muito simples, muito simples. São coisas assim que nós precisamos aprender e ser fiel a esses métodos trazidos por Mikao Usui e agregados em alguns aspectos de atividades que foram desenvolvidas, por exemplo, com o método Karuna, né? E o aprendizado de símbolos que até hoje existem no Tibete e nós não tivemos acesso a eles. Nós temos acesso a alguns poucos símbolos, e existem muitos símbolos.
Mas existe uma diferença entre o que nós aprendemos, que é a parte essencial do Reiki, e conhecimentos que são agregados e que são, na realidade, de outra fonte, de outra natureza referencial. Então, eu, assim, não estou no lugar de aconselhar os meus colegas e meus pares, mas eu posso dizer que eu creio que seja interessante que nós identifiquemos as fontes de conhecimento de onde nós trazemos algo que repassamos, que nós ensinamos. Acho que a gente deve tomar muito cuidado com o que nós agregamos a um conhecimento, como se fosse parte integrante dessa raiz. Então, a raiz é a raiz. E o que nós podemos agregar, nós podemos ensinar, desde que nós identifiquemos que aquilo é algo que está sendo agregado e que pode auxiliar, mas não pertence àquela raiz intrinsecamente. Uma das conexões de vários mestres do conhecimento ou mestres da espiritualidade traz essa sintonia de se honrar os ancestrais. Na sua prática e com o Reiki, também tem essa conexão de presença, de honrar os ancestrais. E na sua prática diária também, como que você dança a vivência da vida com o Reiki? O Reiki, para mim, é um método que auxilia no foco da minha atenção, da minha intenção de busca de equilíbrio e harmonia. Então, eu estou submetida à compreensão do universo. Se eu sinto que eu estou afinada com uma força evolutiva de obediência à natureza divina, eu estou em harmonia com a obediência. E eu procuro sentir. Existem poucos caminhos que não passem pelo sentimento, para a gente poder perceber a reverberação de uma energia positiva. Então, se nós nos conectamos com um sentimento que nos traz equilíbrio, calma, cuidado, o meu guia diz que todo cuidado no mundo reunido ainda é pouco. Então, o cuidado com a intenção, o cuidado com a palavra, o cuidado com a ação, são métodos para a gente se conectar e buscar essa confirmação dentro de si. Isso vem dentro de um movimento ancestral, certamente. E cada um de nós tem os seus caminhos e a sua maneira de se conectar com essa ancestralidade universal e com essa paz e com essa calma, que é uma coisa que eu sinto que hoje é absolutamente essencial, porque não é muito fácil a gente encontrar um zelo pela tranquilidade e pela reflexão. E o autoconhecimento, que, na minha opinião, é o grande caminho para que a gente consiga entrar em contato com esse eu maior, né? Tem até um vídeo chamado Eu Maior, tem muitas pessoas muito especiais deram depoimento nele.
tem que ser pelo autoconhecimento. E prestar atenção fora, prestar atenção no outro, copiar o outro, ser influenciado pelo outro permanentemente por esse bombardeio midiático e de modelos que muitas vezes atravessam o nosso sentimento, nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, é uma coisa rara. E eu acho que é por onde nós devemos procurar nos ajustar. Ter serenidade, ter responsabilidade, procurar ver se nós estamos afinados com nossos próprios sentimentos, com uma alimentação do nosso autoconhecimento. É o que a gente alimenta, né? Aí eu escutei aí de fundo os latidos do cachorro. É onde é que você está alimentando, né? O que você está alimentando no jogo e no movimento da vida. Eu gosto bastante de ouvir as falas da diversidade humana, principalmente quando o assunto ou quando a perspectiva é espiritual. Então, aqui no Centenário mesmo, eu fiz essa pergunta para diversas pessoas, uma ou outra. É óbvio que eu não fui fazer perguntas em pessoas que não têm uma crença ligada ao teor de base da própria pergunta em si. Mas, Cristina, a minha pergunta é: o que é espiritualidade para você? É a ligação com uma força criadora, a força que nos permitiu a vida, entender de onde vem o que nós recebemos como oportunidade de evolução e ampliação de conhecimento. Procurar ter mais humildade, porque se nós pararmos para pensar de onde vem o funcionamento dessa natureza que nos cerca e do nosso próprio corpo, que nunca conseguiu ser imitado, que nunca conseguiu ser dominado, de onde vem esse domínio? Então, a espiritualidade é a busca desse conhecimento para que nós estejamos afinados com o que nos permite estar nele. É isso. Muito lindo, muito especial essa sua partilha. Já chegamos aqui ao final, inclusive, do nosso tempo disponível aqui dentro do Centenário do Reiki. Bom, antes ainda de fechar, vou pedir para você deixar mais uma mensagem, já que a gente sentiu que você está conectada com essa essência interior, com esse ser interior, antes de subir a nossa vinheta. E antes ainda, gratidão, Cristina, pela partilha aqui no Centenário do Reiki, que está com a gente, compartilhando um pouco do que você é. Então, vou ficando por aqui. Agora a mensagem com a Cristina. Que tipo de mensagem você quer que eu dê? A que vier do coração. Poxa vida. Que desafio, hein? Que cada um de nós consiga estar conectado com si mesmo e com o alto, para a gente poder ter paz. Que a gente dê valor à paz interior, mais do que a qualquer outra coisa.